Posso, qual é as chaves para a pessoa ter um avivamento pessoal, viver o sobrenatural de Deus? Olha, eu anotei bastante aqui e veio uma até que eu tava vindo no carro. E eu até anotei ela aqui também, uma chave também que o Espírito Santo tem falado. Essas chaves aqui foram o que ele me deu na madrugada de hoje, pastor. Eu tava orando na madrugada, né? Porque a gente pode falar do que a gente já sabe, né? Assim, que a gente sabe que funciona, mas ele sempre traz algo fresco, algo novo, né? Amém. E uma das chaves, pastor, que para você que tá buscando avivamento, né? Primeira chave, irmãos, é você ser um inconformado. Inconformado. Inconformismo. É que nem John Wesley, né? Ele olhou para a antiga Inglaterra, o que que ele via? Frieza, apatia. Os pastores acabavam o culto, ia para as tabernas beber, fumar, às vezes até se relacionar com, né, garotas de programa. E ele olhou aquilo e ele ficou inconformado, porque ele lia a Bíblia e falava, mas espera aí, os apóstolos, os pastores, não tinha essa conduta. Aí ele começou a entrar o quê? Numa busca, né, de oração. Mas o que que gerou essa busca de oração? Inconformado, né? A primeira chave é o inconformismo. É a gente olhar para a situação e falar assim, eu não me conformo com isso. E reconhecer, eu não tenho poder para mudar isso. Mas Deus tem. Mas Jesus tem. E ele começa a buscar, né? A história fala que ele começa a buscar. Aí ele tem um encontro com os moravianos, né? No navio. Aí ele tem uma experiência de transferência de unção, que o coração dele é estranhamente aquecido. Ele recebe o fogo. E aí ele volta para a Inglaterra, né? E aí ele faz aquele clube santo, né? Com 11 pessoas orando, tá ele, o irmão dele. Alguns dizem que até George Whitefield estava lá também, o príncipe dos pregadores. E no meio desse mover, assim, de oração, o Espírito Santo cai sobre eles, né? Pum, ele até anota no diário dele, quando caiu sobre eles, eles são tomados pela glória de Deus. E ali começa o movimento metodista, né? A igreja metodista começa Teve um grande avivamento nessa época. um dos maiores, né? Dos maiores, né? E ele brigou nos Estados Unidos, viajou milhares de quilômetros a cavalo, tomou pedrada, foi humilhado, apanhou, né? E continuou pregando o evangelho e viveu um poderoso avivamento que até a Inglaterra estava no ostracismo, né? A Inglaterra estava mergulhada nas trevas, gente. Tava mergulhado, assim. Não sei se isso faz não sei se isso pra você soa profético, né? Como é que tá o nosso Brasil? Tá mergulhado, gente, no ostracismo, tá mergulhado nas trevas. Quem tem a verdade, quem prega a verdade, quem tá falando a verdade, o lado A, o lado B. Cada um defende a sua narrativa. E aí nós podemos ver que é um ambiente propício, né? Para alguns inconformados buscar, né? E eu creio, pastor, não sei se o senhor acredita nisso, que às vezes quem já tem muita estrutura não tá conformado já. Alcançou um certo nível de recurso, né? Tem um certo nível de estrutura. Para que eu vou gerar algo aqui que vai me vai trazer para mim um desconforto? Eu acho que eu te contei essa experiência que eu tive, né? Um pastor que eu fui ministrar. Acho que você já foi lá também. E aí eu ministrei essa palavra sobre Atos 3, que é sobre Pedro, né? Que ele chega no Enéas, que é um coxo desde o ventre. Ele é uma pessoa doente desde o ventre, gente. E ele chega lá, Enéas está esperando o quê? O coxo da Porta Formosa, né? Não é Enéas, né? Ele tá ali esperando o quê? Uma esmola. Mola. E aí Pedro e João subem na hora nona, que é mais ou menos 3 horas da tarde, vai pra oração. E eles tinham dinheiro de Atos 2, né? Mas eles falaram, o que você precisa, na realidade, não é prata nem ouro. Mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. Aí a palavra diz que o coxo, ele olha assim, fica olhando, tipo, você não tá entendendo nada que você tá fazendo. E ele não levanta nem nada. Mas quando Pedro pega na mão dele, né? Quando Pedro toca ele, ou seja, uma unção, Pedro estava debaixo de algo sobrenatural que transpassou, transferiu, tocou a vida dele. E ele foi o quê? Curado. Aí a mensagem que eu preguei nessa igreja foi uma mensagem de confronto, né? O que você carrega? Que igreja que você é? Olha a igreja de Atos. Ela tocava as pessoas e curava as pessoas. Que igreja nós temos sido? A gente tem tocado pessoas e curado pessoas? Porque a gente não está fazendo isso, a gente está fora do propósito de Atos. Fora do propósito de Deus. Então, e aí mas aí eu comecei, né? Aí eu comecei a dar lugar, o povo começou a chorar, vocês conhecem, né? Começa a chorar, começa a correr. E aí o pastor veio falar para mim, pastor,
eu já trouxe essas mensagens aqui, mas Deus me mostrou o coração do povo assim, meio que não tava aceitando, tal, e não sei o quê. Falei, então, e aí, o que você vai fazer? Ah, mas é um povo que até ajuda, né, nas partes financeiras, mas e aí, o que você vai fazer? Você vai ficar no conformismo? Você vai ficar sonhando com o mover? Porque muita gente fica só sonha. Ficar sonhando com o mover, mas tem que pagar o preço, né, pastor? E muitas das vezes esse preço, tô falando demais, pastor, se tiver, pode ir, né? Vai falando. Muitas das vezes esse preço às vezes você não tá andando com muita gente, cara. É verdade, acontece. Às vezes pessoas que não é, não concorda, vai embora. E é princípio da bênção, é concordância. Se a pessoa não concorda com o mover de Deus e você quer o mover, não dá pra você andar. Andarão dois juntos se um não concorda? Não pode. Então, um dos outros princípios também do avivamento pessoal é concordância, né? Porque se você tá buscando mover e eu tava até falando com uma irmã ontem, pastor, né? Tudo pra você ver, né? Eu falei com a irmã, eu falei, mano, nossa, tem vamos supor, o amor do pai tá fazendo bem dizer amor do pai tá com 3 anos, né? Que antes era a missão nova geração. Pra ter esse desenho que hoje tem lá, pastor, esse ministério, esse formato, bati de frente com muita coisa, muita religiosidade, muito isso, porque você sabe, a pessoa quer chegar, quer colocar o seu costume, quer colocar a sua visão, quer isso, quer aquilo. E aí você tem aquela guerra, não, a visão aqui é assim, aqui é assado, tal. E aí a gente ouve até hoje, o pessoal liga pra mim, não, coloca isso, não faz aquilo, não faz assado. Mas peraí, gente, por que a pessoa não abre sua igreja e faz, né? E aí é o quê? É a concordância, né? Ah, eu não quero, eu não acredito dessa forma. Aí eu vi que o pastor tava meio que frustrado, assim, sabe? Ele quer, mas ele não tá disposto a pagar o preço. Porque vai gerar inconformismo. Mas se tiver tempo aqui, gosto até de contar uma história do Dan Duque, que ele ministra sobre isso, que ele foi pregar numa igreja na Califórnia. E aí, na Califórnia não, em Orlando, aí ele chegou na igreja, pastor, ele fazia 5 dias, né? 2 cultos de manhã e à noite. 2 cultos de manhã e à noite, manhã e à noite. Porque ele queria criar o quê? Um fundamento. Então ele tinha que ter tempo para poder ministrar um fundamento. E aí a igreja tinha 300 pessoas. O mover começou a vir. Terminou a conferência, 180 foram embora. Pediram dispensa, falaram, não volto mais, não quero isso para minha vida. E o pastor ficou desesperado. Falou, meu Deus, Dan, a gente tem conta, a gente tem isso, tem aquilo, Dan. E o Dan falou, Deus só limpou o que estava atrapalhando. Fique em paz. Deus só tirou o que estava atrapalhando, as barreiras. 7 meses depois, a igreja está com 700 pessoas, pastor. É um E aí? preço. 1 ano depois, a igreja tem... De caixa, a igreja tem 3 anos de caixa. A gente sabe o que é 3 anos de caixa? Não é, pastor? Assim, 3 anos, assim, tô tranquilo com caixa de pagar conta, isso. São 3 anos. Mas é pra quem, né? Não tô dizendo que Deus vai refazer isso de novo, mas assim, quando você abre o caminho para a glória de Deus, com certeza as coisas acontecem. Eu estava lembrando, apóstolo, que eu li a biografia do John Wesley, uma que tinha na editora Vida, parece que não relançaram, que era Vida e Obra do John Wesley, que contava todo o detalhe da biografia dele. E li 4 vezes essa biografia, me fui muito impactado. Na época eu estava fazendo até o Instituto Bíblico lá em 98, e ele foi expulso da igreja, que o pai dele era pastor, né? Ele foi apedrejado, como foi falado antes, mas ele pagou o preço por avivamento. E eu penso nisso, naquele que é inconformado. Eu penso naquele que se conforma, não quer pagar o preço. O Bill Johnson fala isso. Que ele perdeu 800 pessoas, parece que ele quis. Tem que pagar o preço. E aí hoje, o que é em Redding, né? Reading, lá na Califórnia, né? A Bethel Church. É referência do quê? De louvor, de adoração, de mover de Deus. Pessoas do mundo todo vão lá em Reading, lá na Califórnia, né? Conhecer a Bethel. Né? Hoje existem escolas proféticas, escolas missionárias. Mas ele pagou o preço, né? Tipo, o mover de Deus, irmãos, né? O avivamento pessoal, que aí é que começa, né? Tudo.
ele vai trazer um certo nível de separação mesmo. Vai separar o joio do trigo, o óleo da água, o limpo do impuro, o religioso do, né? O religioso. Vai separar, não tem jeito, não tem jeito. Então, pastor, uma das chaves muito fortes é o inconformismo. Só tá inconformada. Porque quando você tá no conformismo, você tá na zona de conforto. Fala, já vi tudo que é tipo de milagre, já experimentei, já viu esse? Já experimentamos essa unção. Você percebe como é mais difícil você reativar alguém do que ativar? Já parou pra pensar isso? Você quer trazer um fogo pra alguém que já andou no fogo? Eu ouvi de um membro de uma igreja que você conhece que falou isso pra mim. É mais Que difícil. eles foram numa igreja e tava tendo esse mover lá. Falou assim, nós já provamos isso. Sim. E tá conformado. Não, tá conformado, não. Já provamos. Não é questão de aprovar, é continuar. Porque até o pastor Ricardo Rodrigues, ele fala que a igreja mais difícil que ele teve que ministrar foi uma na Espanha. E ele ficou assim horrorizado. Aí ele falou, Espírito Santo, por que não aconteceu nada? Aí ele falou, porque eles acostumaram com a presença. Eles não entenderam que o Espírito Santo, ele não é alguém só para te dar experiência. Ele é uma pessoa. Então eles acostumaram. Tipo, aquilo que era santo, né? Se tornou o quê? Natural, normal. E aí o que Deus se retira. Quando você trata a glória de Deus de uma forma comum, a presença de Deus de uma forma comum, que é uma outra chave que a gente vai entrar depois, ele vai se retirar. O pastor John Kilpatrick lá daquela igreja que a gente fala muito, né, da Assembleia de Deus Pensacola, do Avivamento Pensacola. Baita igrejona, 500 membros. Ele acordava nas madrugadas, Deus começou a gerar nele isso. E o que ele fazia? Ele ia para a igreja e gritava, né? Tem mais, não é possível, Senhor. Tem que ter mais. Falava mais de ti, né? More Jesus, more Jesus, more Lord. Gritava mesmo. Depois você pesquisa aí na internet aí ele orando. A agonia do coração daquele homem clamando, clamando, clamando. Aí nos dias dos pais, né? De 1995, acontece um poderoso mover. E fica o quê? 5 anos naquele mover. Culto todos os dias, só não segunda-feira. 3 milhões de pessoas passam por aquela igreja. Ministérios de adoração foram profundamente tocados por aquele louvor. Você pode ver que depois vem pra cá o que? Jeremy Bowser, vem Dan Duke, mas os caras foram tocados por aquele fogo lá, pô. O fogo de lá e do Rick Joyner lá do Morningstar. Pode ver a pegada que os caras tocam, aquele swing e tal, tudo os caras aprendeu lá, pô. Então, avivamento ele é um rastro, né, que a gente vai seguindo. E aonde tiver, meu irmão, te dou um conselho. Aonde você souber que Deus está movendo, seja humilde e vai lá. Vai lá. Outra chave, né, pastor? Humildade. Humildade. Até conta aí o que quando você foi lá, né, no Ricardo Rodrigues. Eu lembrei do irmão Kenneth Hagin, né? Kenneth Hagin. Ele já se movia em cura, libertação, milagre, profético. Chegou a mover da unção da alegria do riso com o sul-africano lá, o Howard Ronald Brown. E aí o que ele foi fazer, pastor? Ele falou assim, deixa eu ver esse novo mover de Deus. Foi lá aprender, gente. O homem já tinha o quê? Muitos anos de ministério, conhecido mundialmente. Ministério consolidado, frutífero. Eu vou lá conhecer, se mover. Foi lá, né? Tem até o vídeo dele, quando ele chega lá, o Howard fala, não, vem ministrar você. Aí ele fala, não, eu não vim ministrar, eu vim ser ministrado. Mas ele ministra um pouco. Que humildade, né, irmão? Humildade. O cara prega pra 10 mil pessoas, pô. Aí ele chega pra, deixa eu conhecer esse novo mover, deixa eu ver como é que funciona. E ele tem até um livro que ele fala sobre isso. Às vezes a gente tem que ir lá, experimentar, observar e aprender. Aprender novas maneiras de se mover no espírito, né? E Deus não é uma caixinha, né, irmão? Deus não é não é algo automatizado que você coloca lá um código, como hoje tem, né? Os prompts lá, você coloca lá, joga lá e Deus vai mover. Não é assim, não. Tem hora que Deus faz de um jeito, hora Deus faz de outro. E sempre tem que estar sensível. Lá no Ricardo Rodrigues, quando eu fui em 2022, então, eu cheguei lá, eu já experimentava, o pastor me conhece desde 2015, né, pastor? Eu já experimentava um certo nível de mover de Deus. Sim, Deus já me usava em cura, libertação, profecia, revelação, palavra. Me
Usava em muitas áreas, muitas áreas. Só que ele me enviou e queria que eu fosse para uma conferência de avivamento no Rio Grande do Sul, que estaria com o pastor Ricardo Rodrigues. E eu não queria ir, porque para mim eu já tinha experimentado de Deus e agora era só eu fluir e caminhar. E ele me convenceu através de vários sinais que era para eu ir. E chegando lá, fui surpreendido mesmo. Ele me quebrou, porque a gente chega orgulhoso, irmão. Chega orgulhoso, que pregador é orgulhoso. Muito pregador é orgulhoso, né, pastor? E aí eu cheguei lá, quando ele entrou na tablado, lá no palco, no altar, ele começou a chamar a presença de Deus. E aí o Senhor começou a vir, e inundar aquele lugar. E uma manifestação do amor de Deus, assim, em um nível que eu nunca tinha visto até então, assim, experimentado sobre mim, sobre outros pastores. Você vê pastor velho chorar, isso é difícil. Ver pastor que, né, aqueles pastor orgulhosão, assim, tudo, ainda mais no sul, né, o povo do sul é meio, né, Deus quebrando eles ali, e aí ele falando, vocês não conhecem o Espírito Santo, vocês conhecem os dons, vocês conhecem o poder, mas a pessoa do Espírito Santo vocês não conhecem. E ele começou a ministrar, pastor. Ali eu falei, Senhor, tem algo a mais. Muito a mais. Porque eu vi algo diferente, né? Uma coisa é a gente falar que ama Deus, ser amigo de Deus. Outra coisa é Deus responder essa amizade, como eu vi Deus responder na vida dele, assim. Era como se o Espírito Santo falasse assim, né? Eu amo ele também. Olha meu amor sobre a vida dele. E aquilo ali me quebrou. Eu falei, eu quero isso aí, Jesus. Vou buscar isso aí. Paga o preço. Então, é uma chave, né? É. E tá indo em lugares de avivamento, como você falou. Tem que ir, irmão. Irmão, porque Deus... Como é que eu posso explicar isso? Se você olhar para a Bíblia, você vai ver que Deus é um Deus de eventos. Deus, ele é um Deus do quê? De festas. Festas são o quê? São eventos. Você vê que ele mandou fazer várias festas. Você vê que ele cria um evento lá no Monte Sinai. Toca quem? A vida de Moisés. Aí ele pede para Moisés santificar o povo, porque no outro dia ele ia descer e ia falar com o povo. Ele criou um outro evento para marcar o coração do povo. Aí você vê Atos capítulo 2, dia de Pentecostes, um evento. Enche lá o povo e o povo sai ministrando, pregando, sendo testemunho de Jesus. Então, você pode acreditar, Deus é um Deus de eventos. E nesse evento, a atmosfera, o ambiente, a unção é diferente. Não adianta. Eu lutei contra isso. Na minha teologia, no que eu estudei de Bíblia, fiz teologia, fiz cursos bíblicos. Para quem faz isso tradicionalmente, ou até às vezes pentecostal, não entende esse negócio. Não entende que Deus é um Deus que aponta um lugar, né? E quando ele aponta, ele cria uma atmosfera que não é você que gera, não é a adoração, é o próprio Deus, é o próprio Senhor que aponta, mas você entra na nuvem se você quiser. Porque o povo lá em Êxodo, né, pastor? Eles não quiseram. Eles falaram o quê? Não, fale Deus conosco, não. Moisés, sobe lá e fala com Deus. Mas era para todos experimentar. Era para todos terem aquela experiência. Então, eu acredito nisso, pastor. Que tem eventos que Deus aponta para você ir, aponta para eu ir. Não estou dizendo que são todos, seria impossível. Mas tem eventos que Deus fala assim, vai, porque eu tenho algo contigo. Tanto que daqui a pouco nós vamos falar de um evento muito especial. E eu lembro até a palavra do Kenneth Hagin, ele fala da unção coletiva. Eu entendo isso nos eventos, em alguns congressos que eu já fui, que o ministro já carrega uma unção, existe uma unção dele, mas só que no próprio ambiente há algo a mais, porque não é só a unção dele. Kenneth Hagin fala que a unção individual um coletivo era maior. E eu vi isso nos eventos, porque a junta a unção do ministro, a unção de outro, a fome de outro, aí vai gerando tipo uma nuvem, vamos dizer, uma glória, e você tiver com o coração aberto, com fome nesse lugar, você é tocado de uma forma especial. Então, daqui a pouco nós vamos falar de um super evento, algo que pode marcar a sua vida, porque às vezes você está no lugar certo, na atmosfera certa, isso já pode mudar totalmente a sua vida. Pra sempre. Tem testemunho de pessoas que ela até fala, tem uma irmã que até segue a gente nas redes sociais, ela deu testemunho para mim, pastor, aqui, e falei, contra fatos, não argumentos. Como falou o apóstolo Denardi aqui, quando você tem uma experiência com Deus, podem falar o que for. Você tem uma experiência, você sabe, você viveu, você viu
Você sentiu. Então não tem como você recuar, sabe? É porque as pessoas não têm experiências, pastor, com Deus. As pessoas que mais batem na unção, no mover de Deus, ou elas estão num lugar, num ambiente, como a gente já falou, que é um ambiente que não é propício, né? As pessoas não aceitam, então a pessoa se encolhe e parece que dá uma amnésia espiritual, que ela esquece de tudo aquilo que viveu e se conforma, aí não vai viver avivamento, porque está conformado com a realidade, com a apatia, com a frieza, e fica frio também. E tem esse caso também. Que sabe de pessoas que já foram tocados. É essa a pergunta. Por que pessoas que já viveram isso, moveres tremendo, unção, ou igreja ou pessoas, né? Pastores, e volta pra trás assim, como vira, parece que tradicional. Por quê? O odre velho. É o odre velho. Tipo assim, ele não deixa o odre ser renovado. A mente, sabe? É pragmática. Tipo, como é que eu posso dizer? A pessoa não consegue entender que tem momentos e ambientes que o lugar é todo de Deus, é Deus quem vai fazer. Mas a pessoa quer colocar a mão dela. A pessoa quer dizer para Deus assim, ó Deus, ó, vamos lá. Vou abrir aqui o culto, e aí daqui a pouco, na hora do culto, a hora do mover é agora, tá? Deus move agora. Aí para. Eu vou pregar agora, Deus, para de mover. É a religião da pessoa. Como você vai lá no retiro, né? Quem for no retiro, eu já tentei, eu passo pros pastores lá, a organização todinha. Chega na hora, pastor, dá pra fazer? Não. E não é uma coisa forçada. É o mover do espírito. Mas tem pessoa que mesmo assim, ó, assim, às vezes tá na organização, reclama comigo, reclama, não, porque tinha que organizar isso, a gente marca assim, porque já tá na mente já. Tipo, ele acha que Ele fala que é Deus... uma bagunça. Eu penso que é uma bagunça, que na mente dele tinha que estar tudo certinho. É o quê? É o odre que não deixa ser renovado. É o odre. Irmãos, vou dizer uma coisa. Deus, ele nunca vai dizer pra você como ele vai operar o milagre. Ele só vai operar. Agora, como vai vir, da onde vai vir, de que forma, você nunca vai saber. Nunca. Porque é um milagre. Agora veio uma palavra. Eu lembrando como pastor local, e a igreja estava tendo mover de Deus, e às vezes começava o culto às 6 horas, vamos dizer, 8 horas ainda estava tendo mover. Então vamos deixar. Mas só que muita gente criticava isso, porque não tinha hora para acabar o culto. Ah, não tem hora para acabar o culto, tem muita hora, não tem hora para acabar o culto. Eu falei assim, gente, se Deus está movendo, eu tenho que falar, Deus, opa, já deu a hora, acabou. Não, gente, vocês estão errados. Mas eu ficava pensando nisso. Essas pessoas que tinham preocupação de acabar o culto na hora certa, é que não entravam no mover. Porque quem estava no mover não queria nem saber. Eu acabava o culto, quem estava no mover, falava, pastor, porque já acabou. Eu tinha passado 3 horas de culto. Pastor, acabou agora por quê? E pergunta pra essas vidas se elas não sentem saudade. Ah, com certeza. Quem já pisou, né? No Santo dos Santos. E é isso, pastor. Não deixa o odre renovar. Que nem eu fui até lá o evento, fui com uma perspectiva totalmente profética, que não sei o quê. Chego lá, eu sou quebrado, esmiuçado com 3 ministrações simples. Simples, me arrebentou, porque o que faz a diferença, irmão, não é o tanto que você conhece, é o poder que você carrega. O que cura uma pessoa de depressão não é o conhecimento que você tem, é o poder que é liberado sobre o coração dela e traz luz pra dentro dela e acabou, irmão. O que cura o enfermo, o câncer, não é meu conhecimento, é o poder de Deus. E esse poder é onde nós deveríamos apoiar a nossa fé, né, pastor? Que está lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. Quando eu fui ter convosco, não fui com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas de demonstração de espírito e de poder. Mas o propósito dessa texto é aqui, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. A nossa fé não se apoie em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. E ele está falando isso para quê? Para uma igreja de Corinto, que era grega, que tinha a base da Grécia, da cultura, da influência, né, da filosofia, da sociologia, da medicina. Não estou falando que é errado medicina, não, mas entenda o que Paulo está dizendo para eles. Se é para acreditar mesmo, se é para colocar a vida, é no poder de Deus. Agora veio uma palavra, né? Será que tem muita gente que tem muitas igrejas muito bonitas, muitos pastores muito sábios?
Será que a fé de muitas pessoas está na sabedoria dos homens? Com certeza, quando acontece uma coisa, o que eles fazem primeiro? Eles não vão orar, não. Orar é a última instância para eles. Entendeu? Conheço pessoas, tô com diagnóstico assim, pastor. Você já orou? Não. Ué. Peraí, Deus para você é um. Eu falo, irmão, desculpa, mas Deus para você é o último. Você não ora primeiro. Você tem que orar primeiro, irmão. Tudo na sua vida você tem que orar primeiro. Depois você corre atrás das coisas naturais. Primeiro, sobrenatural. Quantas vezes, pastor, meu filho ficou doente? Eu fui orar. Falei, e aí, Senhor? Ora. Cura. Às vezes Deus fala, leva pro médico. Leva pro médico, Deus usa dos médicos que cura. Aconteceu um caso comigo, acho que eu já contei pro Senhor. Mas eu quero lembrar uma palavra aqui. Lembra pra mim do Sanrim, que vai fazer questão disso aqui. Ó, o Sanrim, presta atenção. O Sanrim, irmão do Benihim, ele foi pregar numa igreja. E ele falou que foi difícil demais. Nossa, o povo não adorava. Ih, não pregou, e não aconteceu nada. Aí ele foi pregar em uma conferência. Olha só, uma conferência. Quando ele pregou, o fogo caiu, pessoa e tal. Aí ele foi perguntar pra Deus. Falou, Deus, por que na igreja lá, bonitona, não aconteceu nada e na conferência aconteceu? Sabe o que Deus falou pra ele, pastor? Sabe? Que as pessoas não se conheciam na conferência. Por elas não se conhecer, elas não ficam apontando defeito um do outro, não. E dava realmente para elas estavam adorando a Deus. Porque estavam focadas em Deus. Na igreja lá, todo mundo se conhecia, todo mundo ficava o quê? Apontando isso, aquilo, o outro. O Espírito Santo não vem. Não vem. Não vem. Você fez eu lembrar de uma história. Tem um livro que eu vou indicar para você chamado A Recompensa da Honra. É muito top. Esse livro é algo que você deve ler e reler. E o John, acho que o primeiro nome dele é John. John Beaver. Aí ele fala que chamou o T.L. Osborne, pastor de milagres. Aí ele tinha uma agenda, ele levou ele para o presídio de manhã para pregar o TL, e aí disse que foi uma explosão no presídio. Prédio, deu milagre, foi algo tremendo. E aí à noite ele ia pregar na igreja dele. Falou, se no presídio, a maioria nem crente era, foi essa explosão, imagina na igreja. À noite vai ter uma explosão, então, muito maior. Ele disse que ficou naquela expectativa, vai ser algo tremendo. À noite, sabe o que aconteceu? Nada. E aí ele questionou, mas por que, Deus? Aí ele fala da honra. Lá no presídio, receberam o T.L. Osborne com honra, no sentido de saber que ele é um homem de Deus lá. Lá na igreja é mais um pregador, mais um pastor. Então, até você honrar o profeta, o homem de Deus, a mulher de Deus, às vezes interfere em muitas coisas. Até tive uma experiência com isso em Minas, né? Eu até falo, foi uma das... Até hoje, nas ministrações que eu vi assim, de mais poder de Deus, assim, impacto, foi lá. Quando eu cheguei lá no sul de Minas, numa igreja, que não foi a igreja que me convidou, foi uma igreja que me levaram para pregar. O apóstolo, na hora que me viu, começou a pular, me abraçou e falou: o profeta veio na minha igreja. O profeta veio visitar a gente. Eu fiquei todo constrangido com aquele nível de carinho, assim, sabe? Que não é comum, ainda mais no Brasil, né? Varão, pastor, tinha o quê? Um violão e uma bateria. E Deus desceu naquele lugar, irmão. O culto era pra terminar 9h30, foi terminar quase meia-noite. O povo não conseguia sair do lugar de tanta unção. O povo ficou grudado mesmo no poder de Deus ali. Foi algo muito forte mesmo. Muito assim, sabe? De um nível de unção, pastor. Muito forte, muito forte. E aí eu entendi ali. Falei, olha só. Só que eu já tinha lido ali e falei assim, é a honra. A honra. Né? E eu queria comer uma pizza. E no final ele falou, pastor, eu comprei 2 pizzas pro senhor. O sabor que eu queria. Eu falei, oh, glória. Ou seja, Deus, ele é fiel. Então, eu tive essa experiência dessa questão de cura. Uma vez eu começo lá atrás, eu orava, isso me falava muito o que ia acontecer no culto. Muito, muito. Quando eu ia visitar casas, Deus me falava tudo o que ia acontecer. E uma vez eu lembro que eu fui orar numa casa, fazer um culto num lar, e o senhor falou, ó, tem alguém lá com problema nos pulmões, eu vou curar. Quando eu chego na casa, a dona da casa lá, uma senhora, parecendo que tá com um gato dentro dela, lá chiando. E eu falei pra ela, Deus me falou da senhora, ele vai te curar. Aí na hora que eu orei por ela, eu coloquei a mão na cabeça dela, ela foi curada na hora, o fogo caiu, pum, na hora, pum, curou. Na hora, pastor. Cara, aquilo, eu fiquei empolgado. Eu falei, meu Deus, ô glória, ô glória. E meu filho tava com bronquite também. Meu filho tinha 2 anos naquela época.
Eu pensei, pô, vou chegar em casa, vou orar, Deus vai curar também. Eu orei pelo meu filho, não aconteceu nada, pastor. Aí eu orei de novo, não aconteceu nada. Aí passou mais um dia, ele começou a ter febre. Falei, meu Deus. Aí você falou comigo, leva no médico. Falei, Deus, não é possível. Leva no médico. Aí eu levei ele no médico. O médico passou os remédios pra ele. E o senhor não tinha nem dinheiro pra comprar o remédio, hein? O senhor o senhor fez um meio sobrenatural, pastor, pra eu comprar o remédio. No caminho, eu indo pra comprar o remédio sem o dinheiro, um irmão que não era irmão parou e falou: irmão, eu tô indo pra igreja. Eu, sério, sério. E Deus colocou no meu coração pra eu vir pra esse caminho. Ele olhou pra mim: você tá precisando de algo? Ó, Deus trabalha às vezes assim. Você tá precisando de algo? Eu tô, irmão. Preciso comprar um remédio pro meu filho, tal, tal. Ele, toma o seu dinheiro. Aí eu fui e comprei o remédio. Deus, meu filho tomou os remédios, tá aí hoje, tá aí, tem quase 15 anos. Deus curou através dos remédios. Depois de tudo isso, eu entrei em colapso. Falei, não é possível. Não é possível. Questionando, Deus usou eu É. pra curar praticamente o mesmo problema. E o que Deus falou? Por quê? O poder é meu. Quem cura sou eu, não é você. Pra não ficar orgulhoso. Eu uso você, mas a cura é minha, a glória é minha. Aí ali eu aprendi que Deus cura. É claro, ele quer curar todo mundo, tá? Ele quer curar todo mundo, mas o meio pelo qual ele vai fazer, a gente não sabe. Eu oro para Deus curar 100%, todo mundo automaticamente, instantaneamente. Mas às vezes ele cura progressivamente, irmão. Ah, não é, pastor? Você é ministro de cura. Às vezes a cura é progressiva. Você vai buscando, Deus vai te curando, vai te libertando. Às vezes é instantânea. Às vezes ele pode usar um médico. E a cura é algo divino. Porque a regeneração celular é algo divino. Isso é cura, tá? A regeneração celular é algo divino. Então a gente coloca Deus na caixinha, mas ali eu entendi que era por causa do orgulho, né? E a partir dali, pastor, Deus nos deu realmente, que nem, tem uns dons de curar. Tem pessoas que nem eu creio que você vai trazer ele aqui, não sei se você já trouxe, o Davi Feijoli. Estamos conversando. É que é difícil encontrar um homem É. parado. Ele vive viajando Não, pra lá e pra cá. evangelista, né? Evangelista é assim. E ele tem o quê? Muita testemunha na área do quê? De cura o quê? De ossos, né? Nossa. Coluna é... O que é o nosso? Respiração, pastor. Problema no pulmão. O que eu orei de pessoas na pandemia, que foi curado na hora, eu perdi a conta. Eu nem gravei. Falei, se eu falo, pessoas acham que é mentira, mas é verdade. Já fui orar pro pessoal que tava morta na UTI, morta, problema no pulmão. Na hora que a gente orou, a pessoa contou o testemunho. Ela falou assim: eu estava num local escuro, frio e gelado. Quando você entrou, eu ouvi a tua voz entrando, e quando você falou o meu nome, é como se uma luz entrasse naquela escuridão e eu olhasse para a luz e eu vi. Na hora que eu abri o olho, eu vi o Senhor. Eu estava morto. E estava mesmo, ó, ele estava. Pessoa com problema no pulmão. Tuberculose, pastor. Só que tuberculose já no último estágio. Ela estava assim, ó, dessa. E na semana o Senhor mostrava para mim que eu ia orar por alguém que tinha umas costas. Deus só mostrava umas costas pra mim. Palavra de conhecimento na semana. Só costa, costa, costa. Via as costas da pessoa assim. Até no ônibus eu via as costas. Falei, que estranho. Aí um pastor, eu tô subindo na rua, o pastor fala comigo, um pastor amigo meu falou assim: ô pastor, vamos orar numa irmã ali que ela tá com uma enfermidade? Vamos orar por ela? Eu, tá, vamos. Quando eu chego na casa dela, ela tá bem magrinha, né? Debilitada. Ela tá com um lencinho assim, né? Não, eu não vou falar o lencinho no nome da igreja. Aí eu falei assim: irmã, pode jogar esse lencinho fora. Não tô dizendo que Deus não use, mas Deus não vai usar isso, não. E na hora que ela virou as costas, eu lembrei, pastor, igualzinho as costas que Deus me mostrou, igualzinho. Falei, irmã, você crê que Deus te cura? Ela, eu creio. Falei assim, posso impor as mãos sobre as tuas costas? Ela, pode. Falei, vira aqui, vem aqui. Aí eu peguei o óleo assim, coloquei a mão, pastor, na hora que eu coloquei a mão, ela falou, tô curada. Eu senti um fogo aqui queimado por dentro de mim, eu tô curada. Passou um mês, tô descendo uma outra rua, alguém me chama, ei, ps, ô pastor. Aí eu olho, não reconheci. A mulher de assim, ela tava assim, pastor. Ela, você não tá me reconhecendo? Eu, não. Eu sou a irmã lá que você orou, lá que tava com tuberculose. Os médicos já tinham me desenganado, falou que os meus pulmões estavam tomados. Eu fiz o raio-x ontem e só tem uma bolinha bem pequenininha assim, ó. Que os médicos até agora não sabem o que aconteceu. Mas eu sei. O Deus invisível que você falou pra mim me curou. Falei, ô glória, esse é o Deus invisível mesmo. Por que você acha que recebeu a assunção no pulmão? Teve algum fato de alguém transferência ou você pediu alguma cura nessa área? Você se lembra? Eu acho que tá dentro do meu chamado, dentro do meu propósito. Essa área de autoridade. Que é curar pulmão. Essa área de autoridade.
Que é impressionante, a gente pega o criança, você vai ver, pastor, criança quando vem perto de mim já tá todo escarrento, assim, ela começa a orar, e já começa a Você que curar. tiver doente aí no pulmão, ou conhece alguém aí com problema, pneumonia, Assiste esse pulmão, podcast. assista, manda pra ele, escreve aí, ore por mim. Muita gente, muita gente. E eu acredito que foi essa obediência, sabe, essa experiência que eu tive com Deus, dessa cura, que foi a primeira que eu me lembro, de bronquite, eu creio, pastor, que foi ali, tipo, Foi ativado ali. esse confronto, tipo, quem cura sou eu. Eu aceitar, etc. Não, eu aceitei, falei, tudo bem, senhor. Porque eu continuei orando por cura. Continuei orando por essas áreas, né? E sim, Deus usa pra gente curar, né? Outras coisas também, mas assim, que eu vejo que eu tenho uma autoridade muito forte mesmo, é a área do pulmão. E agora também, né, problemas uterinos. É uma área que eu vejo assim que a gente tem uma fluência muito grande de pessoas que têm policisto, aquela outra, aquela descamação, né? Tem aqueles outros problemas no ovário e tal, e a gente vê, tanto é que muita pessoa na igreja vai, porque policisto não engravida, e não isso, e naquilo, e Deus quer engravidar. Vá pro retiro que você também pode. Vai que lá acontece também. Aconteceu esses dias lá na igreja. A pessoa casada já há 5 anos, não engravidava. Aí a sogra dela faz parte da igreja e chamou ela. Falou, pede pro apóstolo orar. E eu não sabia de nada. Eu falei, tá bom. Aí no final ela veio. Você pode orar por mim? Eu falei, posso. O que você quer? Ela, não, ora só ora. Profeta, você quer, né? Ela colocou a mão nela assim, você me revelou. Aí eu falei pra sogra dela, você é mãe de quantos filhos? Ela, 3. Depois bem, colocou a mão no ventre dela. Não vou colocar, né? Coloca a mão no ventre dela. Você tem autoridade, você já foi frutífera. A gente profetizou. 2 meses ela fez o exame. Tá lá grávida lá. Tá feliz lá, que nem. Tem muita gente também que escreve querendo engravidar. E aí aconteceu um negócio, né? Aí eu falei pra ela assim, ó, só que é uma promessa. E toda promessa tem uma batalha. Porque esse filho que tá vindo, ele tá vindo por Deus, é uma promessa. Então o inimigo, ele fica furioso com filhos da promessa. Você sabe disso, Moisés, Jesus, fica furioso. E aí ela teve um probleminha lá, foi pro hospital. Esse que é legal, né, do profético, né? Aí a sogra dela não ia ir pra igreja naquele dia, aí eu mandei uma mensagem pra ela, falei assim, você tem que ir pra igreja, eu não sei o porquê, mas é pra você ir. Deus tem uma bênção pra te entregar. Aí ela foi pra igreja, no final do culto, bem no finalzinho, você falou comigo, vem aqui, chama ela. Aí eu chamei ela, falei assim, ó, você vai no hospital. Aí eu ministrei sobre ela, veio uma unção sobre ela. Aí eu falei, ó, a unção está sobre ti. Amanhã você vai no hospital, dá um abraço na hora e você vai ver o que Deus vai fazer. Só que, porque a unção está sobre ti, tem gente que não sabe disso, né? Dependendo do nível da unção, você tem que guardar a unção, você não pode deitar, né? Eu falei, ó, seu marido não vai poder tocar você, porque você vai dividir o corpo. Você sabe disso, né, pastor? Coisa de unção, tem muita gente que não sabe, né? E aí, ela não foi na quinta, ela foi na sexta. Ela não conseguiu. E na sexta-feira ela abraçou a nora dela, que estava internada, deu 2 horas, o médico passou e deu alta pra ela. Que bênção. Gente, isso é Deus, é unção. Deus. Não acredita, né, pastor, em transferência de unção, que a unção fica sobre o teu corpo, né? A pessoa vê lá em Atos Pedro passando e as pessoas caindo no poder, sendo curadas só pela sombra de Pedro. O pessoal não entende que aquilo é uma dimensão de glória que estava sobre o corpo dele, que aonde ele passava, a glória de Deus tocava. Foi mais ou menos o que aconteceu com essa irmã, lógico, uma fração bem menor que estava sobre ela aquela glória, só que não era para ela, era para aquela pessoa. Você já teve essa experiência? Sente uma unção? Aí você, essa unção não é para mim. Para quem que é essa unção? Né? Aí você tem que ficar perguntando, Senhor, para quem que é, para onde que é. Né? Glória a Deus. Ó, outra coisa, outra chave aqui, pastor, né? A gente clamor desesperado. Como é isso? Ah, é o clamor que traz o rompimento. É o Jabes, né? Que nasce no meio da dor. Fala assim. Mas é ser o quê? Gritar? Tem essa experiência com Deus, né? Sim, tudo bem. Às vezes você não vai, pastor, não vou perder a voz, tal, não, né? Não precisa chegar nesse nível. Você já chegou a gritar? Já. Alto? Já. Perder até a voz? Já. Ficar rouco? Já. Que é uma oferta. Você tá ali como uma oferta. Então, você vai entregar todas as suas forças para Deus. Sair realmente cansado da oração. Você terminar aquela oração como se você tivesse corrido 10 quilômetros e aí você quer dormir, você não quer mais nada, só quer descansar. Isso é uma chave para rompimento. Tem muita gente que não sabe disso. Eu fico assim, meu Deus.